bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos aqui hoje, mais um domingo, dia de escola dominical, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor. É importante estarmos sempre diante da sua palavra, estudando e aprendendo, tudo com muito carinho, esmero, né? E é essa a nossa intenção, de continuar tendo as nossas EBDs de forma online, clamando a Deus para voltar logo, clamando ao Senhor para que a gente possa ter aulas aqui em breve, mas enquanto isso, continuamos assim, de maneira virtual. Espero que você esteja mesmo na sua casa, com o coração disposto a aprender, com toda a sua atenção voltada para a aula, não se dispersa, não deixe com que outra coisa tire a sua atenção, fique muito atento a tudo que for lido, falado, explicado aqui hoje. Vamos ler um trecho da palavra de Deus em Salmo, no livro dos Salmos, Salmo número 112. 112, vamos fazer uma leitura deste salmo e assim passar para a nossa aula de hoje. Salmo de número 112, diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã bendita de domingo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a tua graça em podermos participar de mais uma escola bíblica dominical. Fala hoje aos nossos corações, ó Deus, nos ensina. Nos traz, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia diante de nós. E que o nosso coração, ó Deus, possa sempre temer ao Senhor e se alegrar, se satisfazer nos seus mandamentos. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico agora, meus irmãos? Da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, e em meio ao clamor, nasci nesta canção, e os povos povos cantam
alturas do céu, louvado és, Senhor. Senhor, eu quero ser uma bênção. Ainda criança, sei que posso orar. Olhos, horas, vidas, distantes, tão sofridas, e não receber amor. Sou tão feliz em te conhecer. Nas
Muito bem, queridos. Vamos agora passar a conhecer nossos aniversariantes da semana. Essa semana tivemos muitos aniversariantes e nos alegramos com cada um deles. Vamos conhecê-los? Muito bem, vamos então orar pelos nossos aniversariantes, que Deus possa assim dar graças a cada um deles. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana. Te agradecemos pelos aniversários de casamento, ó Pai, que tivemos. Que possamos, ó Deus, nos alegrar no Senhor, festejar, ó Deus, mais um ano de vida do qual o Senhor nos dá graça, mais um ano de casamento, ó Pai. E que possamos, sim, de fato, ter momentos de alegria e saber que tudo vem do Senhor, ó Deus, e o Senhor nos dá a graça de termos alegrias nas comemorações, ó Deus. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, suas famílias, ó Deus, seus sustentos, seus trabalhos, ó Deus. E nisso nós, como igreja, como família de Deus, estamos alegres, felizes por cada um dos nossos irmãos. Nós te agradecemos muito por tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós não temos nenhum aviso de fato para a igreja, lembrando você que nossos trabalhos continuam de forma virtual e você pode vir aos cultos no domingo e na terça fazendo assim suas inscrições. Faça a sua inscrição, não tenha medo, né? E venha para a igreja cultuar ao nosso Deus conosco, tá bom? Vamos assim passar para a nossa aula de hoje. Fiquem com a aula então da classe de adultos. Até mais. Bom dia, queridos. Vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã. Antes, vamos orar. Querido e amado Deus, nós te somos gratos pela tua bondade, pela tua graça, nós revelado através de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta manhã na tua presença, quando estudaremos mais uma porção da tua palavra. Pai querido, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos estudar a segunda lição da nossa revista nova, que a Vanusa já deu aula da semana passada, que aliás foi uma aula muito abençoadora, quando nós aprendemos que a importância da igreja na vida nas nossas vidas, não é? O testemunho que as Escrituras nos dá desta fidelidade de Deus junto à igreja. Então mostrou que a igreja é a casa de Deus, né? É um lugar de habitação de Deus. Nós somos famílias de Deus. Que a igreja é o baluarte da verdade. Tudo na lição que a Vanusa nos deu. Agora vamos à nossa lição. A nossa lição tem o título de Nosso Compromisso como Membro da Igreja. Então a nossa lição está baseada em Hebreus 10, 24 e 25. Mas nós vamos ler a partir do 19. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia do Senhor se aproxima. Então nós vimos aqui na nossa introdução que já comentamos a lição anterior, mas nós vimos que o Evangelho, é através do Evangelho de Deus que ele nos faz filhos de Deus, individualmente. Nós somos indivíduos transformados pelo Evangelho. Nós, Igreja do Senhor. Então nós vemos que a igreja é um organismo vivo, um organismo dinâmico. Ela não é uma estática, fechada em quatro paredes, mas ela é dinâmica, que nós temos, a missão da igreja é de ir anunciar o Evangelho a quem ainda não conhece. Porque nós temos que, quando Jesus partiu, antes dele partir, dele ser assunto aos céus, ele disse que os discípulos teriam que pregar em Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Não era para ficar só em Jerusalém. Portanto, não era para ficar só na igreja onde eles estavam acomodados, mas era para expandir a igreja do Senhor. Então nós vemos que em tudo isso nós vemos o cuidado de Deus para com a igreja, para com o seu povo. Então nós vemos aqui que a igreja o povo de Deus é organizado, é um povo organizado. Nós vemos desde do início que Deus fez tudo muito perfeito, como nós vimos uns 4 domingos atrás, o pastor Emerson, ele falou sobre Gênesis, muito interessante. Ele falou sobre Gênesis lá quando Deus cria Adão e Eva. Ele cria Adão e Eva porque o ser humano tem necessidade de viver em comunhão, de relacionar. Então a igreja é um ponto de apoio dos irmãos e para nós nos relacionarmos com Deus. Este é o propósito da igreja. E a igreja assim foi organizada. Ela é organizada por quê? Porque em tudo nós temos que ter organização, né? Então nós vemos que o povo de Deus foi organizado quando sai, e em todo o tempo ele é organizado. Aí nós vemos que no início Deus planejou a existência de outras pessoas que não conheciam a Deus, que não tinha intimidade com Deus, que não fazia parte do povo de Deus, não era um povo escolhido, mas Deus escolhe um povo que ele dá uma diretriz para que ele seja um povo organizado, ele dá as leis para que houvesse ordem, porque ele estava preparando, desde então, ele já preparava a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias prometido, através desta organização do povo, organizando assim uma nação, a nação de Israel. Então nós vemos que entre os israelitas, eles tinham a genealogia. Nós vemos lá no início, quando Deus promete a Abraão que ele daria que ele seria pai de uma grande nação. E através dessa grande nação vem
Isaac, vem Jacó, que tem os 12 filhos, que formam a grande nação de Israel. E essa grande nação de Israel não era só, o propósito não era só de ser uma nação. Essa nação era uma nação que tinha os seus costumes, leis e religião distribuída por herança da terra. Porque eles tinham que ser um povo diferenciado, porque dali viria o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus. Então aí nós vemos a importância do registro de famílias. A genealogia é muito importante quando nós vemos que cada um tem a sua função dentro da história de Jesus, da genealogia de Jesus. Vamos ler Mateus 1. Vamos ler Mateus 1, que vai nos relatar a genealogia de Jesus. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Arão, Arão a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eliezer, Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio à Babilônia até Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, que sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, que lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem
pôs o nome de Jesus. Então aqui nós vemos a importância da genealogia. Cada um teve a sua importância dentro do plano de Deus para que Jesus viesse ao mundo. E estudando a lição, interessante que só Mateus menciona o nome das mulheres, né? Nós vemos que várias mulheres são mencionadas aqui, que são mulheres que fizeram diferença na sua época, que fez a diferença para o crescimento do povo de Deus, para o surgimento de uma nova nação, para que Jesus viesse ao mundo através destas gerações, né? A começar lá em Abraão, ou seja, começou muito antes, porque Jesus foi prometido no Éden, após, já no planos eternos, mas o nosso conhecimento é a partir do pecado de Adão, quando Deus disse que ele mandaria um para esmagar a cabeça da serpente. Então nós vimos que Deus teve o seu projeto, é um projeto perfeito, um projeto de redenção, e redenção a princípio de um povo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que estendeu a toda a humanidade, todos os gentios, todos aquele aí nós vemos lá em João 3,16, que estendeu a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não é todo mundo, mas é todo aquele que nele crê. Então, é muito importante nós vivermos organizados como povo de Deus. Então nós vamos ver a vida na comunidade local. Então nós vemos aqui na carta de Hebreus, que o propósito de Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Escrito, o livro esta epístola de Hebreus foi escrito mais antes dos anos 70 depois de Cristo. Então nós vemos aqui que ele nos mostra a fidelidade de Deus para conosco. Deus foi tudo novo para aquele povo. Ele foi o último e o supremo e superior sacerdote, sumo sacerdote. Porque nós vimos que na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Porque até então, só o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos. E com a morte de Jesus, nós temos acesso ao Pai, diretamente a Deus, por meio de Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus nos diz que tudo que nós pedirmos a Ele, ao Pai, nós teríamos que pedir em nome do Senhor Jesus, no seu próprio nome. Então nós vimos que esta carta foi escrita no 1º século depois de Cristo, e que a superioridade de Cristo em relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento, porque até então todo mundo tinha aqueles ritos do Velho Testamento. Aí nós vamos ver que a gente estudando o Novo Testamento, as cartas de Paulo, muitas cartas, depois que Paulo passou, que Paulo plantou igrejas, ele ficou muito preocupado com aqueles cristãos, porque estava adentrando novas doutrinas que diziam que o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, não era suficiente para salvar pecados. Então nós vemos quão enganoso, e que ainda hoje há
pessoas que pensam assim, que fazem sacrifícios por si mesmo, achando que está agradando a Deus, quando o sacrifício perfeito Jesus já fez por nós na cruz, nos garantindo perdão e salvação. Então nós vemos que no versículo 24 e 25, retornando lá em Hebreus, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gente, não vamos nos acomodar nas nossas casas. Hoje, como estamos nas nossas casas em tempos de pandemia, não vamos acomodar no nosso sofá, vendo ou ouvindo as lives, a escola dominical. Vamos ter sede de comunhão, estarmos sempre dispostos a estar na presença do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, porque é esse amor que nos aquece, é o amor de Cristo juntamente uns com o outro, nos aquecendo em amor, nos juntando. Esse ajuntamento é saudável para o corpo de Cristo. Não há isolamento que supere este contentamento do corpo de Cristo, de estarmos juntos. Então nós temos que ver que a comunidade local, a vida da comunidade local é muito importante. Não é só para o nosso crescimento espiritual, é bom para tudo. Quantas pessoas, às vezes, pelo distanciamento, se encontram abatido, com a sua alma dolorida, falta de um ombro amigo. É onde nós temos a oportunidade de conhecer o nosso irmão, de sabermos as dificuldades dos nossos irmãos, nos achegarmos a cada um, sabendo o que é da sua necessidade. Então, nós vemos que as necessidades dos nossos irmãos são imensas, e muitas delas espirituais, e que necessita de ser ouvido, de ser sarado, e só é sarado estando juntamente com o corpo de Cristo. Nós vemos também que nós temos fraquezas, nós temos dúvidas, e nós temos às vezes muitas infidelidades estando distante. Por quê? Eu vejo depois, eu deixo para depois. Está gravado mesmo, por que eu vou ver agora? Eu tenho coisa mais importante. Quando nós temos que ter em primeiro lugar, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, termos prioridade nas nossas vidas, que é estarmos junto com o povo de Deus, que nós não deixemos nos levar, considerando que esse tempo às vezes chuvosos, às vezes frio, às vezes calor, nesse tempo é nos acomodarmos. Mas vejamos, nessa vida de comunidade, há aqueles que estão numa fase de desenvolvimento, prazer e dedicação, e outros vivendo dias de fraqueza, dúvidas e infidelidade. Muitos cristãos hebreus estavam considerando a possibilidade de voltar ao sistema levítico do judaísmo, abandonando a vida em Cristo, desistindo da fraternidade cristã. Por isso, a consideração recíproca, tornando-se um emblema real da preocupação e do compromisso entre todos os cristãos, e o modo de como cada um trata a sua comunidade local. Gente, aqueles nossos irmãos não estavam confiando de que o sacrifício de Jesus era suficiente, mas eles queriam voltar ao tempo de Levítico, ao tempo de sacrifício, ao tempo de levar o seu cordeiro para ser morto. E
E nós já tínhamos, eles já tinham o sacrifício do Cordeiro perfeito. Não havia necessidade, assim como hoje nós temos salvação através do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Aí vamos ver, a vida na comunidade local requer estímulo do amor e de boas obras. O autor de Hebreus nos exorta que o estímulo ao amor e a prática das boas obras são marcas centrais na identidade cristã. É importante lembrar que essa igreja, além de suas lutas no campo teológico, também enfrentava humilhação, pressões psicológicas e, em determinados casos, violência física. Isso para nós hoje, todos os dias, a Sueli no momento missionário, ela tem nos trazido, quer dizer, nada mudou. Infelizmente, muitas pessoas na igreja perseguida têm sido afrontadas por amor a Cristo, têm sofrido essas pressões, têm sofrido humilhação, têm sofrido violências físicas. Quantas pessoas perderam pessoas da sua família por amor a Cristo? Então nós vemos que a pressão psicológica continua. No domingo mesmo nós ouvimos pela Sueli que, se não me engano, na Eritreia, um grupo que havia sido preso e libertado, eles foram libertados com uma condição, tiveram que assinar um termo de que eles não falariam de Jesus. Gente, como é triste. Aqueles irmãos vão ter que provar através das suas atitudes, das suas boas obras, como diz o nosso texto, de que eles são diferentes. Eles não realmente, que o Espírito Santo de Deus os abençoe para que eles se mantenham firmes e que façam diferença através das suas atitudes, das suas obras, das suas boas obras, porque como eles não falarão do amor de Deus, mas que o viver deles façam essa diferença, demonstram este amor. Então, aqueles irmãos são estimulados a demonstrar amor a Deus e ao próximo. Nesse sentido, uma das expressões visíveis do amor é a prática da bondade, que nos permite revelar, por meio de boas obras, a natureza graciosa de Deus aos homens. Eles não vão precisar falar, mas eles vão demonstrar, através das suas vidas, a graciosidade de Deus, que Ele nos deu Jesus, para que dessa forma nós pudéssemos ser salvos, e que aquele povo ali de Eritreia vão reconhecer que aqueles irmãos ali são diferentes, que aqueles irmãos vivem o Evangelho. Eles não precisaram abrir a boca, porque o Senhor com certeza estará com eles e os abençoarão. Então nós vemos que, ao tornarmos membros de uma igreja, somos convidados pelo Senhor a ter gestos de afeto e cuidado com os nossos irmãos, evidenciando que a igreja não é um lugar de solidão, inimizade, mágoas, etc. Pelo contrário, somos família, o corpo de Cristo, expressando a glória do Senhor em nossos relacionamentos. Então, irmãos, não vamos ficar em casa, vamos deixar a nossa casa, que muitas vezes, muitos dos irmãos hoje estão solitários, estão depressivos por falta da comunhão com os irmãos. Não vamos olhar se há ou não inimigos, pessoas não muito queridas na igreja. Na igreja não é lugar de inimizade, não é lugar de mágoas, é lugar de colocar-se aos pés do Senhor e de pedir a Deus que Ele tenha misericórdia,
que Ele nos dê um relacionamento saudável, um relacionamento sadio do corpo de Cristo. Então nós vamos ver a vida na comunidade local. Requer comunhão responsável. Então, nós temos que deixar, né, os hábitos pecaminosos. Nós temos que deixar-nos de costumes, não deixarmos o costume de não congregarmos. Então, a vida em comunhão é a celebração cultica. E a celebração são elementos que estruturam nossa vida de fé. O encontro com Deus e com o seu povo nos cultos é uma indicação do amor para com Ele e com nossos irmãos. Então, o abandono dessa liturgia de amor e adoração e vivência provoca enfraquecimento. Se nós nos distanciarmos do corpo de Cristo, nós vamos nos enfraquecer espiritualmente. E nós temos que pedir a Deus. Aquele que estiver se sentindo fraco, necessitado, peça a Deus que Ele o fortaleça, que Ele te dê um novo alento para estar juntamente com o corpo de Cristo, se fortalecendo mais e mais, porque nada há melhor do que estarmos diante do Senhor. Um tema como esse nos leva a avaliar como têm sido os nossos encontros de adoração. São felizes, distantes, mecânicos, ritualísticos, superficiais, esotéricos, com emocionalismo em santidade? As possíveis respostas dão um diagnóstico da nossa condição espiritual. Gente, nós temos que ir por amor ao Senhor. Nós temos que ir com o nosso coração aberto, sem rituais, sem emocionalismo, porque a Bíblia fala que nós temos que oferecer um culto racional, é um culto com a nossa razão. Nós temos que oferecer a Deus um sacrifício racional ao Senhor. E que nós tenhamos desejo no nosso coração a cada dia de estarmos com o corpo de Cristo. A nossa relação com os líderes. Deus tem levantado líderes para guiar o seu povo. No Antigo Testamento, encontramos profetas, sacerdotes, reis, tornando-se modelos espirituais a serem imitados e com a difícil missão de pastorear. Nós vimos que os reis de Israel, a missão deles era de governar o povo, mas a missão principal era de prepará-los para a vinda do Messias. Nós tínhamos os profetas, lá eles tinham os profetas, os sacerdotes. Não eram homens perfeitos, porque o homem não é perfeito em tempo algum. Mas Deus estava preparando aquele povo para pastorear. A missão deles era pastorear aquele povo. Aí nós vimos, isso não foi diferente durante o ministério terreno de Jesus. Ele chamou homens comuns e os transformou em apóstolos, cuja missão envolvia a proclamação do evangelho e os cuidados com a sua igreja. Com sua ascensão e com a vinda do Espírito Santo, esse movimento de qualificação continuou. A terceira pessoa da Trindade distribuiu dons e ofícios. Pastores e presbíteros são escolhidos por Deus para exercer o pastoreio sobre a igreja. Duas implicações são importantes: aquela que envolve a autoridade desses homens e a sua relação de honra àqueles que se dedicam a uma missão difícil, porém abençoadora. Então nós vemos que Jesus, o Cristo, quando ele estava iniciando sua missão, ele elegeu os seus 12, os seus apóstolos, os seus discípulos, entre pessoas comuns,
nós vimos que não havia, a maioria, acredito eu, que nem sabiam ler. Eles eram, na sua maioria, pescadores, pessoas simples. Mas nós vimos que o Senhor Jesus qualifica os seus chamados. Ele qualificou aqueles irmãos para serem usados no ministério. Aí nós vemos que o cuidado de Deus, quando Ele usa essas pessoas para proclamar o Evangelho. Aí quando Jesus é assunto aos céus, Ele manda o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele manda para que Ele distribuísse dons à igreja, ofícios, pastores, para exercer o pastorado da igreja. É muito interessante, porque como o pastor pregou me parece que há uns 2, 3 domingos atrás, sobre presbíteros, quando no texto que salientou bem, que às vezes nós não observamos, quando Matias é eleito para ser apóstolo no lugar de Judas, Matias já andava com Jesus, aliás, antes já andava com João, depois andou com Jesus, os 3 anos. Não entendemos por que ele não foi escolhido naquele tempo, mas sabemos que ele andou com Jesus, ele participou dos 3 anos de ministério de Jesus, e por fim, escolhido pelo Espírito Santo de Deus para substituir Judas. Então é muito importante a gente conhecer os propósitos de Deus, os dons de Deus. Nós vemos que há necessidade nessa organização da igreja, a necessidade de não só desses líderes, mas nós vemos dos diáconos. Como é importante o papel do diácono na igreja, a organização da igreja. Quando os diáconos foram instituídos, foi justamente porque as viúvas estavam passando necessidade, a igreja havia pessoas passando necessidade, só que os discípulos não tinham condição de ter esse trabalho. Por isso, incomodados pelo Espírito Santo, eles tiveram esta orientação do próprio Deus para instituir os diáconos, para suprir aquela necessidade, e eles continuariam o trabalho do evangelismo, de anunciar Jesus, que era a missão dos discípulos e dos apóstolos. Assim é hoje. Temos os nossos pastores, os nossos presbíteros, que cuidam da vida espiritual da igreja. E os nossos diáconos, não que eles não tenham essa responsabilidade espiritual, mas a responsabilidade deles é de estar organizando a parte organizacional da igreja, de conhecer, de distribuir cestas, de olhar e ver as necessidades da igreja. Então nós vemos, quanto ao relacionamento que devemos cultivar com os nossos líderes, as escrituras sagradas afirmam em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então nós temos que honrar os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos. Toda liderança
foi instituída por Deus. Então nós devemos a eles honra, respeito e consideração, porque eles foram instituídos por Deus. Então nós temos que ver que Deus se agrada da igreja que serve ao Senhor em obediência. Então nós vamos ver a nossa ação abençoadora na comunidade local. O último elemento na relação com as nossas comunidades locais está interligado ao exercício abençoador dos dons espirituais, como uma expressão da nossa adoração, serviço e do privilégio de trabalhar com servos do Senhor. Gente, nós não precisamos ter cargos para trabalhar na igreja. A igreja é um campo aberto para quem deseja servir ao Senhor em todas as áreas. O pastor sempre, quando recebe um novo membro, é muito interessante, ele sempre frisa: procure uma área que você se adequa bem, para que você desenvolva seus dons e talentos. Porque nós já vimos que a igreja é um organismo vivo, não é estático, então todos devem trabalhar. Não tem uma função mais digna do que a outra. Todos os que trabalham para o bem da comunidade cristã, da igreja do Senhor Jesus, é um trabalho abençoado e abençoador. Nós temos que nos colocarmos à disposição do Senhor com alegria no nosso coração. Tudo que vier a nós para fazermos para o Senhor, nós temos que fazer bem feito, como se fora para o Senhor. Então, não há distinção de trabalhos na igreja, mas sim todos são igualmente preciosos aos olhos do Senhor. Ele chamou... Então nós vemos aqui, ele nos convida à experiência de tornarmos instrumentos de edificação na vida dos nossos irmãos e de todo aquele que necessitar de amparo e das manifestações concretas do amor. Gente, a experiência de sermos instrumentos na mão do Senhor é muito gratificante. Nós podemos, às vezes, o menor gesto nosso para com o nosso irmão, nós abençoamos os nossos irmãos. Às vezes nós nem sabemos que nós estamos abençoando aquele irmão, mas ele se sente tão grato, tão feliz, tão acolhido quando o nosso irmão chega na nossa igreja. O nosso ministério de integração, quanta falta está nos fazendo quando nós podíamos abraçar o nosso irmão quando chegava. Aquele acolhimento é essencial, irmãos. Nós termos este olhar para com o outro, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, vêm ferida lá do mundo, vêm detonada pelo mundo, e aqui é um lugar de refrigério, porque Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Muitas pessoas chegam doentes da alma, e quando muitos deles doentes da alma, essa doença mostra-se através do seu físico também, porque nós vimos lá no Salmo 32, quando Davi diz que enquanto ele calou do seu pecado, envelheceram os seus ossos. Quantas vezes nós nos sentimos doentes porque nos ocultamos de colocar diante de Deus muitas coisas que nós fazemos, e nós podemos ser este bálsamo para outras pessoas. Então nós pedimos a Deus que logo cesse essa pandemia, para que esse ministério da integração volte, que nós voltemos a abraçar os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão chegando à nossa igreja pela primeira vez.
Então nós vemos aqui que Paulo, ao escrever a carta de Efésios, ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Gente, a igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Nós, na nossa vida profissional, cotidiano, nós não temos que fazer cursos, reciclagem dentro da nossa profissão, porque senão nós vamos ficar fora. Nós vamos ficar fora do mercado. Nós não vamos estar atualizados. Assim é o corpo de Cristo. Aqui na igreja nós estamos nos aperfeiçoando como o Senhor quer. Que nós sejamos pessoas modificadas pelo Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos pessoas com vistas ao porvir, ao amor, à graça de Deus que nos alcançou, que nós possamos nos interagir através das nossas vidas, mostrando do seu amor, da sua misericórdia e do seu favor. Que a nossa fé seja uma fé genuína em Jesus, que nós sejamos um corpo em Cristo. Então Paulo mostra a existência de ofício de dons dados para que haja o aperfeiçoamento, edificação, unidade e pleno conhecimento do Senhor. Gente, nós só vamos atingir estes dons, esses aperfeiçoamentos, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, se nós tivermos intimidades com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus. Essa intimidade só tem aqueles que são servos do Senhor, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que têm o aperfeiçoamento no Senhor. Então vamos à nossa conclusão. A igreja é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. Esse aspecto nos ensina que cada membro tem o compromisso de envolver-se com a sua comunidade, congregando, revelando amor, dedicando-se à comunhão e considerando a sua importância no exercício dos dons espirituais. Além disso, documentos estatísticos também se configuram como elementos importantes na Igreja de Cristo. Somos convidados à reflexão de que essa igreja é tanto um organismo vivo quanto uma organização dinâmica. Então nós vemos aqui que nesta nossa conclusão, que nós temos que revelar amor através da igreja. É o que eu disse do Ministério de Integração. É ali que nós fazemos o acolhimento, o primeiro acolhimento de quem chega à nossa igreja, que nós temos que demonstrar este amor, demonstrar que somos uma comunidade que ama o próximo e ao Senhor em primeiro lugar. Porque se nós nos amarmos, nós estamos automaticamente amando ao Senhor, porque Jesus disse que nós deveríamos amar a Ele em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que ser esta comunidade que devemos exercitar o amor de Cristo. Nós somos convidados a cada dia a refletir de que a igreja é um órgão importantíssimo, um órgão vital para a vida do povo de Deus, que é um organismo vivo. Quando ele fala de estatística, é muito importante a gente saber também sobre a estatística, porque é como nós mensuramos o crescimento da igreja em todos os aspectos.
Nós temos que avaliar, porque nós somos uma igreja organizada. Uma igreja organizada é uma igreja que flui a bem da sociedade, da comunidade onde ela está inserida. Que nós possamos ser bênção aqui e em todos os lugares da igreja do Senhor Jesus. Que possamos ser uma igreja despertada para o Evangelho de Cristo. Que venhamos a anunciar as boas novas de Cristo até a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Irmãos, querido e amado Deus, obrigada, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra nesta manhã. Obrigada porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, que nos amou primeiro, Pai. Ó Senhor, nós queremos Te louvar porque a Tua igreja foi instituída para Te adorar, para Te servir, sempre em adoração ao Senhor, cumprindo o ide do Senhor. Ó Pai, muito obrigada porque o Senhor nos faz uma igreja dinâmica, um povo dinâmico que anuncia suas boas novas de salvação. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande amor com que o Senhor nos amou, nos dando Jesus para ser o nosso Salvador, suprindo, ó Deus, todos os outros sacrifícios, mas o Senhor é o sacrifício perfeito que na pessoa de Jesus, o Cordeiro perfeito. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.